Ah, o seguinte, coloca na velocidade que quiser, comenta, compartilha, aperta o botão do gostei, se inscreva-se. Raul. Conheça Ciência do Bots, melhor canal de bots em língua portuguesa disparado. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Seguinte, análise do combate de Salito contra Vasílio Lomachenko. Eu vou ser sincero, eu já falei um pouco anteriormente. Não achei essa luta tão legal assim. Eu acho que é uma luta que pode trazer bons estudos, mas eu não tô me sentindo tão confortável nesse ponto. Então vai ser uma análise menos bem analisada do que eu normalmente faço. Eu peço que tenham compreensão. É uma luta que, se vocês verem, não vai ser tão agradável. Na minha opinião, existem lutas ótimas de estudar e lutas ótimas de assistir. Eu vou ser sincero, hoje em dia, antigamente eu gostava de lutas ótimas de assistir, de analisar, mas eu não tô com tanto tempo livre, então eu tenho que fazer o que é mais agradável, porque apesar de desagradável, uma luta boa de analisar, ela é mais agradável e eu não tenho muito tempo. Eu poderia estar fazendo uma luta que fosse mais recompensador pra mim. Eu vou ser sincero, essa tá entre as três análises que eu menos gostei. As lutas que eu menos gostei que eu já trouxe pra analisar. Pra mim, a pior luta é Vasílio Lomachenko contra Devin Haney. Foi uma luta muito suja. Eu vou ser sincero, foi um vídeo que eu mais me empenhei em análise. Eu diria que eu coloquei 20, 30% do que eu sabia na época. Hoje em dia eu sei um pouco mais. Não muita diferença. Eu dediquei muito mais tempo. Os 3 primeiros rounds tinham 1 hora cada. Originalmente ia ter 14 horas o vídeo. Só que em 1/3 do vídeo eu já não aguentava mais pra ver. E se eu fizesse no mesmo dia, teria sido só 2 horas. Eu gravava 1 hora por dia, porque eu não tava aguentando a luta. A luta me irritava. O que acontece? Lutas que não são do meu agrado me irritam. Eu posso analisar, posso trazer um bom estudo, mas são chatas. Eu tenho bastante orgulho de fazer aquele vídeo, mas eu não gostei. Não foi uma boa experiência. Em relação ao segundo combate, que eu mais odeio é Shakur Stevenson contra Oscar Valdez. O Oscar Valdez, a fraude. E eu não gosto muito dessa luta, tanto que eu abandonei na metade. Uma certa parte do vídeo eu coloquei velocidade 1.1, 1.2 para acabar mais rápido. Ótimo estudo. Qualquer luta do Shakur Stevenson traz um bom estudo, mas não quer dizer que eu tenha que achar a luta tão legal assim. Essa aqui eu achei muito suja. Achei muito suja, o cara foi muito sujo. Não vai ser uma análise que eu tenho tanto empenho. E eu já bati a proposta no React, que era ver se a luta foi roubada ou não. Eu vou ser sincero, eu vou falar novamente, não considero essa luta roubo. Concordo com o resultado, não concordo como deixar a luta ser tão suja. Aí primeiro eu já coloco a culpa no árbitro. Mas aí quem queria que a luta fosse tão suja? Será que havia intenção da luta ser suja? Vai saber, nunca vamos saber. Só há espaço para especulação. Nesse momento eu não quero fazer tanta especulação assim. Eu não gostei. Não gostei muito da luta. Não gostei, admito abertamente. Mas eu vou analisar. Nada impede nada me fará desistir de cumprir meu dever como analista nesse combate, mesmo que eu queira. Eu tenho compromisso, né? Aqui houve muito impasse. Eles foram muito calculistas. Uma coisa que eu chamei a atenção: tem 5 meses aproximadamente de diferença entre o primeiro e o segundo combate. Vasílio Lomachenko, ele não mostrou evolução. Ele vai mostrar evolução, o que seria depois desse combate, em 2 a 3, 4 anos.
Mas nesse período não houve muita mudança, mas o combate rendeu muito mais. Rendeu muito mais. Porque o que acontece? Esse cara é muito superior, no geral, ao adversário anterior, aquele Ramírez. O que acontece? Esse cara é muito mais esperto. Lutou de forma tão desagradável quanto, sim. Mostrou menos erros. Deu menos espaço para Vasily Lomachenko. O cara foi mais cabeça. Venceu de forma vencida o combate. Só que ele foi muito sujo. Mas rendeu muito mais porque ele é muito mais cabeça. Aqui a gente vê a diferença no que é comum ser um desafiante e um campeão. A gente pega o Vasily Lomachenko, um grande campeão. Sempre recordado pelas pessoas como uma fera. Uma fera. Mas não estamos entrando no mérito dele. Estamos fazendo um comparando entre Salito e Ramírez. O Salito é campeão? É campeão. Pelo que eu vi, ele foi 2 vezes campeão nessa categoria. Não sei muito. Nessa luta não estava muito distante da aposentadoria dele. Ele é muito mais cabeça. Ele é um campeão. Ele não é o grande campeão, mas é um campeão normal. Aquele cara é um desafiante, não tem como comparar o desempenho. Isso é a diferença entre um campeão e um desafiante. Existe campeão sem coroa, que é um cara que tenta bater de frente com campeões monstruosos e não consegue, ou por machucado, nunca conseguiu desempenhar tudo. Você tem campeões, você tem grandes campeões, campeões monstruosos que estão degraus acima do restante. E você tem desafiantes. Você tem futuros campeões, o que a gente diz prospecto. Prospecto a gente é um lutador promissor que você coloca muita expectativa. Você acha que ele será um futuro monstro, um campeão monstruoso, não necessariamente. Aquele cara era um desafiante, esse cara é um campeão. Vasily é um grande campeão. Nesse momento daria para falar que ele é um prospecto. Ele certamente ia ser campeão, um dos grandes, mas houve muito estudo. O erro, que foi um pouco arriscado, se Vasily não fosse tão um lutador que estuda tanto, mas fosse um lutador muito agressivo, o cara teria se ferrado. Ele andando para trás, tentando achar um espaço para fazer alguma ação, ele ficou nas cordas. Ele provavelmente queria a ofensiva do Vasily e ele ia tentar um contragolpe. Vasily, não ironicamente, eu acredito que ele ia tentar alguma coisa semelhante. Esse round é chato, mas é bom que a análise é curtinha nele. É um combate destro contra canhoto que o Vasily Lomachenko ele usou a teoria de destro canhoto bem pra cacete. Usou muito bem. A ação vai começar daqui a pouco, mais ou menos. Quer dizer, o que tem de ação nesse round também. Aqui é muito interessante. O Vasily, em um certo momento, bem descontraído mais no ringue. Mas quando ele tá mais próximo do oponente, ele já fica mais abaixado, levanta a guarda, às vezes joga a mão pra frente. Pra, se possível, atrapalhar a execução do golpe do oponente. Nesse momento ele conseguiu antecipar. Tinha motivos pra gente dizer que foi um golpe relativamente teleguiado. Eu queria... Vamos baixar bem a velocidade. Putz, o momento que eu começar a falar passou. Vamos trazer novamente.
Aqui. Tá numa distância relativamente boa. O que acontece? Apesar da distância ideal para esses golpes, a longa distância existe uma chance boa de você sair dos golpes se você tiver muita atenção. O que acontece? Vamos falar, você tá colado com o oponente. Colado. Se o cara executar um golpe, tu não tem muito o que antecipar. Você pode tentar adivinhar, prever, mas você não vai conseguir ver muita informação. Pera aí. Eu vou deixar nessa altura. Mas quando você está numa média distância, já é mais arriscado. Aí você se coloca para trás para tentar desviar. Você vai usar o máximo de velocidade, mas quando você está no alcance máximo, tu consegue. Tá mais ou menos aqui. No desespero, tu joga a cabeça pro lado. Você consegue ver as informações. O cara, ele puxou o braço um pouco antes. Esse momento que ele só poderia ter jogado o braço para frente, ele veio e jogou o braço. Não teve nem muito. Deixa eu voltar para o momento em questão. Deixa eu tirar a webcam gigante. Tu viu, o cara já... Era só a última confirmação. O cara não usa muito giro de quadril. O cara se projeta pra frente, já soca com o cotovelo bem pra cima. O cara fez isso. Em vez de todo o movimento correto, você, a mão vai pra frente, o cotovelo gira, você gira o quadril com o ombro. O cara tava fazendo isso daqui. O cara não usou muito quadril, tava projetado pra frente, tava mais próximo, que pode ser bom, que pode ser ruim, depende. O cara já tava com o cotovelo muito pra fora, não teve essa rotação. Puxou um pouquinho pra trás pra pegar força pra jogar pra frente. Ele fez isso. Tipo, é aquilo. Às vezes o errado, em certo contexto, pode ser bom. Pode não ser errado, mas se tu pega totalmente contexto, você traz para o contexto, você traz para debate e pensa, pô, até que nessa situação serve, só que nessa situação não se serve. Se ele queria, ele poderia ter feito a versão otimizada, que é relativamente vertical. Você pode estar com o ombro apontado para o oponente, você pode girar em função, tu não pode ficar assim. Porque aqui você não tem postura, você não tem equilíbrio para executar o golpe. O cara poderia fazer andando para frente. Aí aqui é uma forma mais otimizada, tem menos detalhamento, tem menos, tá menos alinhado a técnica padrão do que a forma padrão. Mas o otimizado faz ser mais rápido. Se ele quisesse, ele poderia ter feito isso. Seria muito mais eficiente do que ele fazer isso daqui. É tipo, eu sempre falo, o errado pode estar certo em certas situações. Pode ser uma variação que possa ser justificável, ser inocentada. Mas nesse caso não. Nesse caso não. A forma como o cara fez, horrível. Isso diz muito. Tipo, esses micro erros faz um cara com tempo de reação bom como Vasily, uma boa habilidade de antecipação, um cara rápido, um cara muito condicionado. Não falo de condição física, eu falo condicionado por treinamento a reagir a todo tipo de situação. Cara, ele é uma lenda do boxe olímpico. O boxe olímpico é muito frenético. Às vezes é que nem pega. O cara pegou você. Aí você vai correr, o cara te pega de novo. Cara, quantas vezes uma luta olímpica, o cara tentou golpear no corpo. Aí quando o cara volta, ele bate. Quantas vezes o cara tentando fazer um 2, jab direto.
um jab direto. Ele esquivava do jab, esquivava do direto. O cara voltando direto, ele batia no corpo, ele batia no rosto. Quantas vezes ele não teve que treinar, ele teve que exercer os contragolpes mais impossíveis. Quantas vezes ele não teve que mostrar, quantas vezes ele não teve que treinar, quantas vezes ele não teve que defender o posto de lenda. Maluco, o bode olímpico dá uma experiência para criar contragolpe muito frenética. É outro cara que, na minha opinião, ele não veio para performar da melhor forma possível. Ele, pelo menos, ele fez o dever de casa. Ele construiu uma forma de foder o Vasily, diferente do outro cara, mas o cara não é o tipo de campeão que tu fala. É um campeão duro na queda, mas não habilidoso. As pessoas gostam de campeões habilidosos. Quer dizer, eu gosto de campeões habilidosos. Vasily já tá pensando em punir o cara no pêndulo. Ele já tá andando, ele entende o risco que o cara pode oferecer. Ele pode fazer uma coisa parecida com o anterior. Eu vou ser sincero, no início eu tinha achado que o cara tinha feito mais, mas olhando no retrocesso até que o round foi do Vasily mesmo. Foi um round muito porcaria. Tipo, o round foi horrível mesmo. Errou! Seria uma coisa interessante que eu vou esperar um pouquinho pra falar. Cara, Vasily é muito bom se movendo, tem muito sentido, todas as movimentações. E a gente poderia fazer um comparativo até propriamente, e é muito justo, tanto que as pessoas associavam muito ele ao xadrez. A movimentação dele lembra muito xadrez. Anda pra trás muito bem, se move na diagonal. Aí vamos falar, quando ele quer torear o oponente, ele toreia e vai para as costas, é como se fosse o movimento do cavalo. Nesse ponto eu entendo o comparativo que fazem com ele. É um comparativo interessante. E o que acontece é muito brilhante o por trás. Porque o que acontece? Tem um vídeo que merece ser feito de teoria. Não uma teoria muito profunda, uma teoria muito profunda. Uma teoria que tem tanto pano pra manga, tanta... Né? Não tem tanto o que se estudar de complexidade. Na verdade, uma teoria simples, que é a mão da frente, a mão de trás e a relação da distância. E depois eu vou trazer o que se pode falar sobre isso para o Vasily Lomachenko. O que acontece? Destro contra canhoto, isso se reafirma muito. Destro contra destro, canhoto contra canhoto, já muda um pouco. A gente tem a mão da frente, que está mais próxima do oponente, e a mão de trás está mais distante. A gente pode aproximar a mão, mas ainda eu tô com uma guarda um pouco mais larga. Mas se a gente aproximar a mão, ainda assim, em questão de postura, a gente vai estar na hora de socar, a gente vai estar mais, a gente pode defender assim, uma postura bem escondida, mas em relação à perna e a postura na hora de socar, a mão da frente é a mão da frente, a mão de trás é a mão de trás. O que acontece?
a mão da frente. Depende da guarda, depende da postura do lutador, o momento. Mas no geral a mão da frente sempre está mais próxima. Aí o que acontece? Mais próximo quer dizer que a outra mão está mais distante. E maior distância também é tempo para você sair do golpe. Isso com a mão de trás. Está mais próximo, mais possibilidade de você emendar num combate na curta distância. Vamos falar, são lutadores de média distância que estão combatendo. Média para longa, média para curta. Um lutador de média para curta, ele vai estar lutando na longa distância. Vai ter um momento que ele vai aproximar um pouco mais. Aí o que acontece? Ele vai querer estar se movendo para a mão da frente do oponente. Que, vamos falar, a mão da frente seria aqui. E ele teria outra mão da frente. Ele estaria fazendo o oponente ser induzido a golpear com a mão da frente. Aí o que acontece? Ele vai ter que estar atento, vai defender. Ele vai estar com a mão da frente mais próxima ainda do que já estaria. Você atrai uma ação, uma resposta de imediato. Você atrai um combate mais... Você induz um combate muito mais que você andar em direção à outra mão. A outra mão é muito mais forte, é muito mais pesada, muito mais perigosa. Se você está antecipando o risco da mão da frente, você se move já esperando defender, você defende e bate de acordo. Você está induzindo o oponente a fazer tal coisa. Porque é uma distância boa para se aproximar, uma distância boa para trazer o combate. Por conta disso. Por conta dessa indução a ocorrer o enfrentamento. Quando você fala da mão de trás, a mão de trás é mais forte, é mais perigosa, é mais matadora. Pode ser o que for, mas é uma mão que está mais longe. Se você anda para a mão de trás, ela vai ter que percorrer uma distância um pouco maior para atingir. Nessa um pouco maior você tem tempo para lidar com o golpe, defender, sair. Aí o que acontece? Para sair se destaca, porque para sair, vou falar um cruzado, tá colado. Agora você sai colado. Quando é a mão de trás, você vai ter um pouquinho mais tempo, então tu consegue sair mais. Você vai estar saindo para fora do golpe. Tu sai para fora. Você pode mudar a base, você pode andar para trás na sua própria base. Você pode andar um passo, você pode mover como for, mas você tem muito mais benefício andando para trás em relação à mão de trás do que a mão da frente. Você tem muito mais benefício e muito menos risco andando em direção à mão andando para frente, em direção à mão da frente do que a mão de trás. Por que eu tô falando que o footwork do Vasily por definição é brilhante, é muito bem pensado. Eu vou deixar 80% da velocidade, só fiquem olhando. Olha em direção a qual mão ele vai para frente e qual mão ele vai em relação para trás. Tudo dele tem propósito, muito bem pensado, já está muito condicionado. O que acontece? Ele vai em direção ao que seria a mão de trás do oponente. Ele consegue sair ligeiramente para essa distância. Aí ele vai ter mais tempo para reagir ao oponente. Quando ele vai avançar em direção à mão da frente, para induzir o oponente a fazer uma resposta. Aí o que acontece? Tem vezes que ele vai em direção para frente, para a mão de trás, que é o pêndulo do Vasily. Às vezes ele vai querer ir para trás em direção à mão da frente. Aí ele já buscando o ângulo. Tudo dele tem um porquê muito bem definido. Muitos lutadores, e é sério, infelizmente, até lutadores de muito bom nível, não sabem explicar o propósito do porquê eles se moveram daquela forma naquele momento. Quando você sabe explicar por que você está fazendo isso, tu está desenvolvendo seu pensamento de luta. Você tem muito mais segurança do que você está fazendo. Você desenvolvendo seu
Pensamento de luta, estão falando que você aumenta seu QI de luta. E é muito mais fácil você ganhar sendo mais esperto do que mais forte, porque nem todo mundo se dá bem na loteria genética. Vai ter gente que vai descobrir que na verdade tem genes da família Rama. É o Baki, filho do Yujiro, no ringue. Aí vê se você pode ser forte, mas vai saber se a pessoa não é desumanamente forte, desumanamente rápida, desumanamente boa em alguma coisa. Então muito melhor você ser à frente do tempo do que você ser brucutu. Vasily é muito esperto. Vasily é porra. O que acontece? Vocês podem ver uma coisa bem distante uma da outra. Um tá administrando o adversário na longa distância. Mas o que acontece? Vasily tem muito nocaute, mas ele nunca foi um cara com uma letalidade muito alta. E mesmo para você ser letal, você não vai conseguir ser letal na ponta dos dedos. Na ponta dos dedos é uma forma que eu queira falar que na distância máxima você não vai conseguir ser letal. Quando você está trabalhando longa distância, você pode mandar uma bomba que desliga a cabeça do cara, mas a longa distância é muito mais segura e com muito mais margem para o cara conseguir sair no momento certo e não se machucar muito. A longa distância é mais segura nessa questão. É uma distância muito dominante para alguns lutadores. Às vezes o cara, você não vai ganhar do cara mesmo se ele conseguir manter a longa distância. Mas quando você quer colocar poder, não é a melhor distância possível. Eu não digo que você não consiga ter um direto bombástico. Ter um direto parece uma bola de demolição batendo na pessoa. É bem capaz, tudo bem, não vou entrar no mérito. Mas quando você tá próximo, ou tu recebe, ou tu defende, ou tu tenta esquivar no desespero. Você não vai conseguir fazer uma antecipação, que vai vir um soco muito longe, você tá vendo, você consegue jogar a cabeça um pouco para trás e a pessoa só dá um toquinho. Você não vai fazer isso de perto. Quanto o lutador, para bater mais pesado, chegar mais perto do nocaute, ele tem que se expor mais. Ele já não vai conseguir ficar na longa. Ele vai ter que diminuir um pouco a distância. Oi, Vitor. Às vezes é a distância ideal para fazer um baita cruzado um pouco mais largo, mais pesado. Às vezes para fazer um direto, que, por exemplo, mais abaixado, você pode colocar alavancagem. Um mar de possibilidades. Mas você precisa se expor. Vasily não tem dinamite. Ele não tem dinamite. Então, se ele quiser dar golpes mais letais, ele vai precisar aproximar mais, se expor mais. Aqui ele não tá querendo cometer um homicídio. Ele só quer bater, ele quer acertar pontos críticos, cansar o oponente, mostrar que manda. O cara, ele já tá tentando fechar a distância. Ele tá lutando pensando em fechar a distância. Pode falar, ele tá fazendo muito jab, esse ali, cara, lutador de curta, o golpe que ele mais tem que fazer e mais tem que dominar é o jab. Todo mundo, sem exceção. Vocês podem ver o cara, toda vez que ele abaixa, ele tá querendo o pescoço do Vasily, ele quer fechar a distância. Vasily é um lutador muito difícil de você categorizar se ele é curta, longa ou média. De verdade, ele é um dos exemplos mais firmes que a gente pode falar que é um lutador de média. E ele tem preferência pela longa, mas ele se comporta muito como um lutador de média para curta. Tem lutador de longa mesmo. Muhammad Ali, vamos ver,
Sugar Ray Robinson, na verdade, média para longa. Muhammad Ali, Thomas Hearns. A gente pode falar de lutadores que vencem só na base. Vladimir Klitschko, aquela desgraça de praga de lutador. Os irmãos, não só o Vlad, mas o irmão dele também, são lutadores de longa. Existem lutadores de média, são lutadores que estão numa distância que eles podem fazer tudo. Aí o que acontece? Normalmente o lutador de média vai ter uma preferência. Lutadores de média para longa, Sugar Ray Robinson. O lutador de média, ele também é bom na curta, mas ele tem uma preferência de fazer combate nessa distância. Existem lutadores de média para curta que gostam de aproximar o combate. Eu mesmo, pessoalmente, eu sou um lutador de média para curta. A minha natureza é curta distância. Eu luto em outras distâncias para ser mais completo. Mas quando eu tô lutando, eu tô numa distância boa, do nada, é nariz com nariz, filho. É nariz com nariz. E eu consigo dar um passo e voltar pra média, mas muito facilmente eu curto. O lutador de média, o lutador de longa tá nessa distância. E fica nessa. O lutador de média pra longa tá nessa e volta pra essa. Fica nisso. Ele fica nisso. Deixa eu ativar o webcam. Ele fica numa longa distância. O lutador de média, ele fica numa distância mais ou menos mais a longa, fica transitando. O lutador de média para curta, ele tá aqui, mas ele vem para cá. Ele transita entre o queima-roupa e a média distância. O lutador de curta, ele vai querer ficar só aqui. Mike Tyson, Isaac Cruz, e por aí vai. O que acontece? Vasily, ele... Você vê... depende do oponente. Aí depende do oponente, mas ele é um lutador que ele tá aqui, aí ele volta pra cá, às vezes ele tá aqui e aí ele vai querer mandar uma sequência enorme. Ele gosta daqui, que daqui ele dá uma decisão que vai fazer. Em muitos momentos ele tá lutando na longa, mas depois ele encurta, ele toma a decisão. Ele é um lutador que tá mais comumente na longa pra média. Média para longa, mas nada impede ele ser um lutador de média distância. Vai ter uma luta que eu quero trazer no futuro, só que antes eu tenho que trazer a luta desse cara em questão, que é um comparativo muito forte que fizeram na época. Hoje em dia ele saiu de moda, mas é uma lenda. É Eric Condioso. Eric Condioso, as pessoas ficou muito dicotômico. Eric Condioso, o pessoal fala que ele é um lutador completo. Completo é o cacete, ele é horrível na curta distância. Não tem nem como falar que ele não tem 1/5 da qualidade na curta do que ele tem na longa. E ele não tem metade da qualidade de outros lutadores, são mais lutadores de curta. Mas ficou muito evidente. O Condioso é média para longa. Nada impede um lutador ter seus momentos que está numa distância diferente. Muhammad Ali, às vezes ele é para curta. Mike Tyson tinha momentos que tava na longa e era um gazelle punch e ficava curto rapidinho, mas não é essa a questão. Cara, até que essa luta trouxe umas discussões boas. Sabe o que isso quer dizer? Eu tenho que fazer mais vídeos teóricos. Hello, 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 hello. Porra. Aqui a gente tá vendo... Aqui a gente tá vendo o Vasily desempenhando muito a longa distância. Quando ele ficar cansado, ele vai querer ir pra curta. Grande erro. Que acontece até por conta desse passado, essa carreira olímpica. Vasily nunca se tornou um cara competitivo na curta distância. A curta distância não é tão propícia, não é tão desenvolvida.
comparado ao profissional, se você fazer o comparativo com a longa distância. É relativamente desprezado. Nossa. No boxe olímpico. Então a pessoa não desenvolve muito. Aí nisso ele poderia ser um lutador melhor, mas eu acho muito interessante a abordagem desse tipo de lutador. A gente pode falar de muitos lutadores de longa distância mesmo, que na curta eles trabalhavam altíssimo volume. Era Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson. Eles eram lutadores excepcionais. Quando eles estavam na curta, eles jogavam 50 golpes por segundo e saíam por cima. Aqui a gente viu que o Salido aí queria fazer. Eu mesmo não quero analisar muito esse combate, mas trouxe umas discussões boas. Olha o timing, cara. Meteu-lhe uns 3 quando o cara já tava saindo. E é muito bem executado esse direto. Pois foi os 3 avançando. Aí que acontece? Isso é muito interessante se o oponente estiver recuando. O que ele fez é bem interessante. Ele fez um golpe, golpe reto. Aí ele se abaixou um pouco para atacar no corpo. Você se aproximar e mandar um direto é muito arriscado. É bem interessante você fazer o que o Vasily fez. Aí que acontece? O problema é se o oponente andando para trás, o que acontece? Você dá um golpe no rosto, o cara fica assustado, a pessoa vai fugir o rosto mais rápido do que ela vai fugir o corpo. Então, quando a pessoa está em movimento, saindo de uma combinação, normalmente ele está fazendo assim. Ele está tirando primeiro o rosto. Então, nesse momento, vale a pena você socar o corpo. Aí você soca o corpo. E a pessoa saindo, ela receber um golpe no corpo, ela não vai conseguir contra-golpear. Se você faz assim, a troco de nada, o que será que o oponente vai fazer contra você? O que será? Pô, muito bem executado. Timing muito bom, uma escolha do cacete. O que é frustrante nesse vídeo, aí que acontece? Eu não gosto de luta que o cara mais habilidoso perde. A luta, se os caras são tão habilidosos quanto, um era um pouco mais, no geral, mas performou melhor, tinha uma estratégia melhor, tudo bem. Agora, o Vasily e o Salito tem uma diferença brutal, cara. Tem uma diferença brutal. Uma diferença brutal de habilidade. O que fez o cara ganhar é fidelidade com a estratégia de travar o combate e sequência de trapaça. A luta é muito desagradável. Vocês estão vendo que tudo que eu chamei atenção, eu mostrei o que tinha de decente no que o Salido fez, mas tudo é digno de nota é do Vasily. Cara, são muito frustrantes. Quer dizer o que? Eu poderia parar o vídeo na metade, que já ia valer a pena. Já ia estar válido. Eu só vi 1/4 do combate. E eu sei que pelos próximos 3/4 só vou falar bem de um lutador. Só vou analisar a coisa pertinente de um lutador. Cara, pra vocês verem
Eu acho que aqui, pra você... Que foi, Catarina? Oxe. Calma aí, ô cacete. Deixa eu abaixar um pouco a velocidade. Vai ser aqui, olha. Cara, até pra andar tá tudo errado, cara. Mediu distância feito um pamonha. Puta que pariu, cara. Cara, porra. Cara, ele ganhou não porque ele é melhor. Ele ganhou porque ele fez de tudo pra ganhar. O que acontece? Ai, neném, desculpa, bebê. Ele ganhou porque ele fez de tudo pra ganhar. Não porque ele tava melhor. O que ele fez? Ele cortou, vocês não vão ver a parte da perna. Né, neném? Né, bebê? Faz parte da minha explicação. Ele tava numa base, ele tentou trocar a base. Só que ele não tinha espaço, o cara tava muito próximo. Ele não ia trocar a base, trocando a base. Ele realmente ia parar a perna ali. Aí ficar com a base paralela. Ele fazer o quê? É muito melhor você ficar com base paralela quando você tá preparado. Já vou te soltar, calma. É muito mais fácil você mudar de base quando você vai querer mudar de base do que fazer de repente você ficar com base paralela. Quando você tá pensando que tu faz de qualquer maneira. O cara fez sem motivo. Aí que acontece, vai ser ele empurrou. Caralho, tudo que esse cara faz não é bom. Quer dizer, é bom, só que não é... Deixa eu esfriar um pouco a cabeça. Tudo que o cara tá fazendo, o cara não faz mal. Só que ele poderia fazer melhor, ou melhor pensado, ele poderia tomar outra atitude. O cara comete muito menos erros, mas ainda assim ele não comete um acerto muito grande. Mas ele erra muito menos. Muito menos. Muito menos. Muito menos. Comete erros ainda. Mas muito menos, cara. Muito problemático. Esse cara não tem uma boa não, na verdade ele tem uma boa tomada de decisão. Ele não é um lutador muito pautado na técnica, não é muito pautado na tecnicista, pautado na execução das coisas. Executa de qualquer maneira. Ele tá andando abaixado, trocando de base, ele faz de qualquer maneira. Às vezes ele tá numa posição que causa desequilíbrio e poderia estar melhor, pouco importa. Cacete, esse cara é horrível, cara. Aqui tava esse salido, pra não falar que eu sou chato, e sou mesmo. Não, era um pouco antes. Salito tá avançando, batendo cruzado, na postura baixa. Ele executa bem, por exemplo. Tem essa palhaçada dele mudar de base, mas o Vasily, ele não vai poder. Ele vai bater com esse braço. Ele vai bater com esse braço. O Vasily não consegue ir pra cá. Então vai bater de encontro, que foi uma boa decisão. Ele bate perseguindo até bem. Ele tava com a guarda boa pra não levar contra-golpe. Nesses momentos o Vasily não tem nem muito o que fazer. Eu ia soltar uma... Eu ia soltar uma comparação, mas as pessoas iam falar que eu sou fanboy. E realmente eu sou. De um cara, mas não vou falar agora. Olé, Toro. Nossa. Ah não, isso foi muita humilhação. Pendulou, foi pras costas. Cara levou 1-2, que não entendeu nada. Esse último direto aí, porra. Não fez muito contato, mas ainda assim foi bonito. O dano psicológico foi alto.
Até aqui tá muito interessante. Quer dizer, interessante para estudo. Seguinte, eu vou fazer uma pequena pausa. Eu vi que tem discussões teóricas bem legais de serem feitas. Eu vou parar um pouquinho. Eu vou no Canva pra não começar a produção, mas já colocar o título. Aí seguinte, a partir daqui eu vou fazer uma análise bem superficial. Eu já falei muito o que eu tinha pra falar. Vai ter coisas que eu poderia analisar que não vai ser muito do meu agrado, não para esse combate, então até daqui a pouco. Qual é meus trutas? Seguinte. Ai, cara, eu já não tô com muito ânimo nesse negócio. Já analisei bastante. Eu vou tirar o webcam dessa vez. Terminar o vídeo sem webcam, que também já tá ficando escuro. O tempo tá sem sol, então vamos dar continuidade. Eita ferro. Apagar aqui, beleza, vamos. Acertou um bom soco no corpo, só não muito. Pô, isso daí foi meio tosco, cara. Cara, ele tem uma boa noção, pelo menos. Ele tem uma boa noção. Aqui ele errou o soco. Ainda mais do jeito que o Bivol, tô com o Bivol na cabeça. BTBF contra o Bivol. Com um Loma, com a guarda alta em uma mão. Aí sobrou pro outro dar soco. Nesse momento ele poderia dar um soco correto, era inevitável, mas ele pendulou bem. Aí levantou e ele sabia que o cara ainda ia tentar pelo menos algum soco correto. Saiu. Tipo, a intuição dele, a ideia que o adversário pode fazer, ele tem bem, diferente do último adversário. Ele tem bem o suficiente pra sair dali, do perigo, né, mas... deixa eu ajeitar o negócio. Olha, vou esperar esse round acabar, que aí eu mexo. Senão, estranhamente, a tela fica preta. Cara, o cara é meio imprudente e tudo. O ruim é que o cara faz uns golpes meio toscos, mas coloca deslocamento, avançando muito e sem medo de levar porrada no meio do caminho. Por isso que ele é relativamente bem sucedido. O problema dessa época é que se fosse o Loma realmente no auge, parte 1.
o Loma realmente no auge, e aí eu acho que teria como ele ter vencido. Mas para essa fase, eu não esperaria uma luta amarrada por parte do adversário como foi. É tipo, eu entendo. O que acontece? Tem um problema muito grande. Que eu concordo que há muita corrupção no julgamento dos juízes. Realmente há muito roubo. Há lutas muito contestadas. Há lutas contestáveis. Há lutas roubadas. Só que o problema é que você tem que avaliar quem venceu e quem perdeu. As pessoas colocam muito a expectativa como medidor de vitória por round e a frustração como sinal que a luta foi roubada. Essa luta frustrante, o cara lutou de forma frustrante para ser enfrentado, mas não foi roubado o resultado. Eu mega entendo quem discorda dessa luta. Existem lutas que só de você estar assistindo tu aprende muito. Existe lutas que tu aprende muito só de estar vendo. Você está vendo o alto nível ao vivo em cores, dando uma masterclass ali só para os mais atentos. Mas existem lutas como essa, que são lutas que você pode tirar algum fruto dela. Você pode levar entendimento, mas não, aí você tem que olhar os detalhes. Eu não achei essa luta muito boa. Eu não achei. Não tem como eu falar que eu achei. Foi frustrante. Eu desgostei muito do resultado. Mesmo que eu sendo imparcial, eu concordo com o resultado. Só que o viciado em lutas, como analista de combate com compromisso de esclarecer sobre o combate, concordo com o resultado. O viciado em lutas, como fã do Loma, fã do Bots, como o Gabriel, sendo fã, tanto fã como treinador, eu não gostei desse combate. Eu não sou obrigado a falar que eu concorde tanto na parte de resultado como de satisfação. Eu não gostei. Luta ruim. Luta desagradável. O pedido do cara que fez o pedido, ele não fez uma finalidade de querer aprender mais, tirar, extrair. Ele queria saber o que eu tenho a dizer sobre essa luta. Ele sabe, eu concordo, mas eu achei suja e desagradável. É impossível alguém que não seja equipe desse Salino não concordar com esse posicionamento meu. Contra Bradley 2. Ai, ai, ai. Chato. Não importa a situação, é sempre muito bonito que
que o loma faz. Chamei a atenção isso no React, como ele consegue golpear fazer golpes retos numa distância não tão ideal. Se vocês verem, não é longa distância do loma, não é a longa distância, é média. A média distância permite você executar todos os golpes uma versão modificada. Tem golpe que só pode se executar na curta, tem golpe que só pode se executar na longa, mas consegue modificar para adequar para a média. Olha que escudão é. Vamos pular um pouquinho essa porcaria de highlights. Porra!
cara, é um pouco paia, sabe? É um pouco paia, tipo. Era pro Vasilha, ele tá fazendo muito que ele tava fazendo antes. Uma parte mais inicial, tá bom, ele tava perdendo os pontos, mas ainda assim. Se ele medir força com essa porra de careca aí, ferrou. Maluco, esse cara é um perseguidor autêntico. Eu não considero ele monstro switch hitter. Ele não é um cara que toca de base assim, luta bem, mas. Ai ai. Acho bem estranha essa forma como o Vasily aproximou, mas tudo bem.
Cara, esse cara é chato. Na moral, quem me pedir pra ver outra luta desse ali, papo reto, desço a mão, filho. Me encontra na rua que vai ver. Nunca mais. Que tortura. Carregador? Tem um aqui, mãe. Pega aí, mãe. Beleza. Coloque. Maluco, pessoa que me pediu pra ver esse careca lutar, eu vou bater na próxima se pedir de novo. Caraca, esse cara é muito sujo lutando. Putz, grila, mãe, eu tô ficando maluco. Mas quem pediu? Um cara pediu porque o cara de cabelo é muito bom. Era um cara que era muito popular na época que a gente começou. Aí esse cara venceu, só que de forma muito suja. Queriam ver se ele venceu vencendo de forma suja. Fazer o quê? Aí eu tô revoltando com esse careca lutando. Não é nem só por ser careca. Não é o motivo, mas... Você não fala isso porque... Eu não vou... Cara, o que aqui preconceito contra os carecas deve ter alguma... Ainda não. Daqui a alguns anos. Mas daqui a pouco vai ter. Não, daqui a pouco vai ter, certamente. Tô ferrado. Mas até lá, não é por conta do cara ser careca. Sou fã de muita gente careca. Mas esse cara, putz grila. Ó como o maluco é doutrinado.
Não, não, não. Chururu. Chururu. Ué. Filha da puta. Estragaram mais um sapato? Tô tentando. Porra. Estragou mais um calçado. Não Lá tô foi um ficando. pesante? Ah, tenta colocar. Gira ao contrário. Esse carregador tá uma bagunça aí de funcionar direito. Provavelmente vai ficar. Quanto é que tá? Quanto é que tem? Então você não tem o coisa de trocar com o celular não, né? Tem? Um instante. Eu vou ligando o celular pra isso. Deixa eu carregando, vê pra mim quanto é que tem que ir no mercado do teu pai. E olha com essa cara, de cachorro que caiu da mudança, você não vai pegar meu sapato. E nem colher atriz. A mudança era o lugar que tava guardado, é? Quem? 265. Cara, finalmente tá acabando esse bagulho. Que luta sofrida, cara.
Chururu. Cara, Loma tentou. Loma tentou muito. Que lutazinha, putz grila. Esse árbitro aí, puta merda também. Deixa eu dar pra encerrado isso daí. Opa, lugar errado. Qual é, rapaziada? Seguinte, ninguém mais aguenta isso daqui. Os primeiros 43 minutos são os importantes, o resto é filler. Espero que vocês tenham gostado dos primeiros 43 minutos de vídeo, porque os outros 35 não são dignos de nota. São desagradáveis mesmo, foram feitos para serem odiados, é isso. Deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar, não deixa de apertar o portão do gostei e comentar, Raul.